Lá foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje na CCJ, a principal comissão na Câmara dos Deputados, falar sobre a reforma administrativa. Igual, controle via despesas, tá? O principal item de gasto, além das previdências, é folha de funcionalismo. Então, reforma administrativa é o jeito que o governo tem de controlar a questão de contas públicas via lado do que ele gasta. E aí vai o Paulo Guedes e consegue desagradar os servidores públicos. Ele disse o seguinte, que governos anteriores abriram concursos públicos para que tivessem militantes trabalhando para esses governos. Reportagem de Raquel Vargas. Sem dar nomes ou números, o ministro Paulo Guedes disse que outros governos abriram concursos públicos para que tivessem militantes trabalhando para eles. Nós poderíamos estar aqui, como qualquer governo, abrindo concurso público e botando uma opção de gente para dentro, para aparelharmos o Estado, temos bastante militantes trabalhando para nós no futuro. Não estamos pensando assim, estamos pensando nas gerações futuras. Em nota, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal cobrou respeito aos servidores e disse que ninguém presta concurso para ser militante de governos. Em fevereiro do ano passado, Guedes disse que os funcionários públicos são parasitas por causa dos altos salários e da estabilidade, em contraste com a maioria da população. 3 dias depois, pediu desculpas. Nesta terça-feira, em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o ministro disse que a reforma administrativa é uma questão de sobrevivência financeira e que, sem ela, os salários dos atuais servidores podem ficar ameaçados. A reforma proposta pelo Planalto cria 5 tipos de vínculos dos trabalhadores com o governo. Um deles é o das chamadas carreiras típicas de Estado, que seriam definidas por leis complementares. Os futuros servidores que se encaixarem nesta modalidade não serão afetados pelas mudanças. Nós fomos aos países mais avançados do mundo, examinamos como funciona o setor público lá e trouxemos algumas inovações. Nós vamos definir as carreiras típicas de Estado em lei complementar, em projetos posteriores. E essas carreiras típicas de Estado, elas preservam essas vantagens de estabilidade no emprego, tudo que é necessário para o bom desempenho do funcionalismo será preservado. A diferença é que não é só fazer um exame e na mesma hora você ganhar um salário muito alto e estabilidade para o resto da vida. Isso não é razoável. A reforma administrativa está em pauta na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira disse que pretende votar o assunto ainda neste ano. Guedes prefere não dar previsão. Eu caí nessa antes, de combinar algumas reformas, achar que vão ser aprovadas e falar, olha, dentro de tanto tempo deve acontecer tal coisa. Não faço mais previsões, porque eu respeito o timing da política. O relator da matéria deu parecer pela admissibilidade da reforma, mas fez 2 ressalvas. O presidente da República não teria poder para extinguir órgãos federais por decreto e, ao contrário do que queria o Planalto, os funcionários das carreiras típicas poderiam exercer outra atividade remunerada.